Olá, estudantes de inglês, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos iniciar aqui uma série falando sobre as estruturas do inglês, tá? Hoje nós iniciaremos aqui falando sobre a montagem dos 12 tempos verbais, tá? Primeiro a gente vê a montagem, depois a gente vê o uso, tá? A ordem correta de aprendizado é esta, ok? Posteriormente, nós iremos ver esses 12 tempos verbais um a um detalhadamente. E também faremos as comparações com aqueles que geram mais dúvidas. Tá? Posterior a isso, nós faremos alguns vídeos de outras estruturas, tá? Que no inglês não representam tempos verbais, mas quando traduzidos para o português, aí sim representam um tempo verbal, tá? Na língua portuguesa, ok? Mas hoje trataremos apenas da montagem dos 12 tempos verbais em inglês. Então vamos lá. Bom, os 12 tempos verbais. Para o vídeo não ficar muito extenso, nós trabalharemos apenas com um verbo, que é o verbo to do, tá? Que eu escolhi, que é o verbo fazer, tá? E em primeira pessoa. Depois, quando fizermos os vídeos individuais, tá? A gente vai se aprofundar mais em cada um deles, ok? Então vamos lá. Bom, veja bem, eu disse para vocês que existem 12 tempos verbais em inglês, o que está correto, tá? Mas a rigor, se você considerar tempo no espaço, o que existem são somente 3 tempos, que é o passado, o presente e o futuro. O que acontece é que existem 4 modalidades de passado, 4 modalidades de presente e 4 modalidades de futuro, ok? E aí, 4 vezes 3, 12, ok? 12 tempos verbais. Vamos começar aqui com o tempo simples, tá? Então vamos lá. Bom, como que eu monto o tempo simples? E aqui eu estou pegando em primeira pessoa. Deixa eu pegar aqui um apontador a laser, ok? Então, como que eu monto o tempo simples no passado, em primeira pessoa? Eu pego o pronome, eu, tá? E o verbo no passado que está aqui, que é did. E reparem nessa tabelinha aqui que eu peguei aqui, ó, qualquer tabela de verbos em inglês que vocês pegarem na internet ou em qualquer livro, sempre virá essas 4 colunas aqui, ó. O tempo infinitivo, o passado, o participle e a tradução, ok? Bom, como o passado ele já tem uma forma passada aqui, basta eu pegar o pronome e pegar o verbo no passado. I did, ok? Que é o verbo fazer, eu fiz. No presente eu pego o pronome e pego o verbo aqui, ó. Você pega esse infinitivo aqui e retira a partícula to, tá? E fica I do, ok? E no futuro, como não tem uma forma de futuro, a gente precisa pegar aqui o verbo auxiliar will, tá? E colocar o do, que é o verbo principal. I will do, eu farei. Esse will aqui, ó, que dá esse efeito aqui de futuro no nosso verbo do aqui, que é o que nós estamos trabalhando, ok? Então, eu farei, tá? Eu fiz, eu faço, eu farei, ok? Então, esse aqui é a parte simples, né? A modalidade simples, tá? De todos os tempos que nós temos aqui. Agora, vamos para o continuous. O contínuo, presta atenção numa coisa aqui. Você sempre terá que ter o verbo to be, tá? E o verbo principal no ing, no ing form. Posteriormente daremos mais detalhes, mas aqui a gente só está aprendendo a montagem, ok? Então vamos lá. Ó, eu pego o pronome eu, o verbo to be, tá? Só que eu estou pegando no passado, ó, I was, tá? Se você pegar a tabelinha aqui, ó, do verbo to be, ó, aqui estará to be e aqui no passado estará was. Você terá was, tá? Então I was doing. Tá? E você pega o verbo principal e acrescenta o ing. Tá? Essa é a forma contínua. Ok? Eu estava fazendo. Ok? No presente eu pego o verbo to be, ó, I am, tá? O verbo to be no presente, am, tá? E o verbo principal no ing. E no futuro, a mesma coisa. Como eu não tenho uma forma futuro, mas eu preciso do verbo to be, então eu vou pegar o verbo auxiliar I will e coloco o be, ó. I will be, e sempre no ing o verbo principal. I will be doing, ok? Eu estarei fazendo, ok? Esse will aqui que dá esse efeito de futuro no verbo to be,
Bom, vamos lá. Para o tempo perfeito, eu sempre vou precisar do verbo have, tá? To have, ok? E o verbo principal vai ter que estar nessa terceira coluna aqui, ó, no particípio passado, ok? Então, no passado, como que fica? I had done, tá? O had, ó, se você pegar a tabelinha aqui, você vai ver que ele tem a forma passado que é had. É to have, had, tá? E aqui é had também, que é o verbo fazer. Então, I had done. No presente, I have done. Eu pego o have e o verbo sempre vai estar nessa terceira coluna aqui, no particípio. E no futuro? No futuro, I will have, ó, a mesma coisa que aqui em cima. Eu preciso porque eu não tenho uma forma futura. E o verbo principal tem que estar nessa terceira coluna aqui, done. Ok? Bom, vamos para o perfeito contínuo, tá? O perfect continuous, tá? Bom, se é perfeito contínuo, repara que é uma mistura desses dois aqui, ó. Se é uma mistura desses dois, eu vou ter que ter um verbo no ing, um verbo to be, e eu vou ter que ter o verbo have também, porque é perfeito, ok? Então vamos ver como é que fica, ó. Então, veja lá, ó. Eu preciso do verbo have, porque é presente contínuo, ó. Eu sempre vou ter que ter essa terceira coluna e o verbo have. E como é contínuo, o doing. Então, I had been doing, ok? Ó. Então eu tenho have, que precisa, todo tempo perfeito tem que ter o verbo have, ok? O verbo to be, todo tempo contínuo tem que ter o verbo to be. E o verbo to be aqui, no caso, vai vir nessa terceira coluna, ó. I had been e doing. Como é contínuo, tem que ter o ing. Então percebe que é uma combinação desses dois aqui, ó, tá? O perfect continuous. Como que é o present perfect continuous? I have, ó, tem que ter o have, o been e o doing. Repare que aqui é tudo been doing, ó. Been doing, tá? Aqui que muda porque é passado, had, né? Aqui é have, e aqui é quase a mesma coisa, só que como é futuro, eu sempre vou precisar dessa partícula, desse verbo aqui, will, né? Que é o nosso verbo auxiliar. I will have been doing. Ok, pessoal? Então, essa é a montagem dos 12 tempos verbais, tá? E nos próximos vídeos trataremos de um por um mais detalhadamente, ok? Então, é isso por hoje, pessoal, e até o nosso próximo encontro. Bye!